pra vocês 15 coisas que eu não gosto aqui no Canadá. Como nem tudo são flores, sempre tem aquela coisinha que acaba incomodando a gente. E hoje eu resolvi trazer 15 delas. Mas antes de tudo, se inscreve aí no canal, vai, deixa seu like também e compartilha com seus amigos. Me segue aqui nas minhas redes sociais também, tá tudo aqui na descrição. E vamos lá! Eu, como uma boa taurina, a primeira coisa que eu posso dizer que me desagrada aqui é o fato da gente não ter aquela comidinha dia a dia que a gente tem no Brasil. Pra poder comer esse tipo de coisa, a gente tem que procurar em outro tipo de restaurante de outras culturas, e aí a gente consegue encontrar alguma coisa similar, mas não é igual a que a gente tá acostumada. Então, geralmente é meio difícil a gente decidir onde a gente vai sair pra comer, porque geralmente os restaurantes aqui ou são de outras culturas, ou a gente vai comer poutine, que é a única coisa que realmente tem canadense aqui. O Thales gosta bastante de cultura japonesa, então geralmente a gente vai comer em restaurante japonês, e aí ele consegue pedir uma comida que eles chamam de don, e aí ele pede gyudon, que é carne e arroz, e geralmente é o que a gente consegue comer pra gente poder matar um pouquinho a vontade de comer esse tipo de comida. A segunda coisa que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas aqui acham ruim é o fato das pessoas aqui terem mau cheiro. Algumas culturas não tomam banho todo dia, algumas culturas não usam desodorante, então tem dia que tá muito sol, o que é bem complicado de aguentar. Geralmente os latinos são os mais cheirosos aqui, então eu acho que isso é um ponto bem negativo daqui do Canadá. O terceiro ponto que eu posso falar é algo bem pessoal. Pode ser que tenha muita gente que vai discordar de mim, mas a questão do espaço pessoal eu acho que é muito importante, mas em certos pontos eu acho que é um pouco exagerado aqui. Muitas vezes a gente fica sem jeito de saber como lidar com as pessoas. Às vezes você não sabe se você pode tocar ou quais palavras você pode usar com aquela pessoa. Então eu acho que às vezes é um pouco exagerado. Eu acho que tudo tem limite. Eu acho bem chato às vezes a gente tá com uma câmera na rua e a pessoa reclamar porque tá atrás da gente. A gente não tá tentando promover a imagem de ninguém. E muitas vezes eles acham ruim mesmo. Eles acabam tirando satisfação e tudo. Então eu acho que tem alguns pontos que são bem chatos nessa coisa toda de espaço pessoal. E por esse motivo também, a quinta coisa que eu separei é a dificuldade de fazer amizades aqui. No meu trabalho eu acabei fazendo muitos colegas sim, principalmente porque a maioria é estrangeiro, então todo mundo tá buscando se conectar com alguma pessoa e tal. Mas com os canadenses, em geral, é bem difícil você marcar, sair dessas coisas. Geralmente eles não te chamam pra casa. Agora, depois de 6, 7 meses que eu tô trabalhando lá, é que a gente começou a se convidar pra casa um dos outros. Ainda assim, é um grande passo, um grande processo. É possível, com certeza, mas é muito mais complicado do que fazer amizade no Brasil, que às vezes a gente conhece em um dia e já é amigo pro resto da vida. A quinta coisa que eu separei é a água do chuveiro. E eu já vi que é reclamação de muitas pessoas aqui também. A água do chuveiro resseca muito a nossa pele e o nosso cabelo. Quando eu vi as pessoas falando, eu achava que era um pouco frescura, mas realmente não, estraga muito o cabelo. Principalmente eu que tenho um cabelo cacheado, eu percebi muita diferença e minha pele ressecou demais. Então uma dica que eu posso dar é: comprem filtro para chuveiro. Você consegue pela Amazon bem baratinho e vale muito a pena. Pra quem gosta de café, eu acho o café daqui bem aguado. Quando eu cheguei, eu estranhei bastante, então eu tomava muito chocolate quente, essas coisas, principalmente porque tava no inverno. Eu estranhei muito o café daqui, mas com o tempo você aprende, você acaba gostando de alguma cafeteria ou algum café específico. E uma vantagem daqui é que tem muita opção de café, muita. Café é algo muito comum aqui, então você consegue achar muitos sabores diferentes. Outro ponto negativo que eu separei foi o ônibus interestadual. Pelo menos aqui em London, a gente só tem uma companhia que faz esse tipo de serviço, que é a Greyhound, e na minha opinião eu acho o serviço bem ruim, e os ônibus também não são tão confortáveis quanto os do Brasil. Eu já tive que usar algumas vezes pra ir pra Toronto, e nem se compara com a qualidade dos ônibus pra esse mesmo tipo de trajeto do Brasil. Uma coisa que eu estranhei bastante depois que eu vim pra cá foram esses alertas de desastres naturais. A gente que é brasileiro não tá tão acostumada com esse tipo de coisa. Esses 8 meses que eu tô morando aqui, a gente recebeu 2 alertas. Graças a Deus nada aconteceu, mas é assustador. Eu mesma, a primeira vez que eu recebi, eu não sabia como agir. Eu tava na rua, começou um vento terrível, é bem diferente. Uma coisa que eu não gosto aqui é o fato da gente não ter filtro de água. Eu já vi que muitas pessoas aqui bebem a água da própria torneira. Eu não gosto muito, então a gente comprou uma garrafa, que é o que geralmente a gente usa pra poder filtrar a água. Ela já vem com filtro embutido, mas eu acho bem chato ter que ficar enchendo ela, porque demora bastante pra filtrar a água, então tem que ficar colocando de pouquinho em pouquinho. Então eu acho que esse é outro ponto que é muito negativo aqui. Ou a gente também pode comprar garrafinha plástica de água, que é bem
bem barato, mas é muito desperdício de plástico também, né? Então, apesar do Canadá ser um país muito tecnológico e à frente de muitos outros, ainda tem certos pontos que eles são bem ultrapassados. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente usa no Brasil é o WhatsApp. E aqui eles não têm costume de usar. Poucas pessoas que eu conheço têm e a maioria deles são estrangeiros. Outra coisa também são os correios. Eles usam muito correio aqui, muito mais do que e-mail. O nosso plano de saúde, que é a More Care da Fanshawe, dependendo do reembolso, eles fazem via cheque, via correio. Isso é uma coisa que a gente não faria no Brasil, provavelmente a gente daria um jeito de depositar, enfim. Uma coisa que a minha amiga Thaís, do Churrasco de Maple, falou é que bebê não chora e cachorro não late. E isso é muito verdade. Aqui eles não toleram muito cachorros e crianças barulhentas. Eles falam mesmo na cara ou ficam fazendo cara feia. E eu já percebi que eles são bem bruscos da maneira como eles tratam as crianças e os cachorros. Então é bastante importante tentar adestrar um pouquinho o seu animalzinho antes de vir pra cá. Uma coisa que eu também acho que é negativo aqui é que no inverno o céu fica muito cinza, então dá aquela impressão de um dia meio triste, um dia um pouco preguiçoso. Então pra mim eu acho que é um ponto bastante negativo, apesar de que no verão o céu é muito azul, é o azul mais lindo que eu já vi. Uma outra coisa que é negativa pra mim é a questão das construções aqui. Tudo aqui é feito de madeira e de drywall, então as paredes aqui são muito finas, dá pra escutar bastante, então eu acho que isso é um ponto negativo. Pelo motivo também de ser madeira, a gente não pode jogar água nas partes que tem azulejo aqui da casa, então pra limpar o banheiro a gente não pode jogar água, a gente tem que sempre estar passando só um paninho. E por conta daqui ser muito úmido, as coisas aqui mofam muito rápido, então pra gente que é alérgico, isso é um ponto bem chatinho. Outra coisa que é bem negativa pra mim, que tem o bichinho de estimação, é o fato de a gente não poder colocar tela nas janelas. Eu não sei se é com todas as imobiliárias, todos os prédios, mas aqui onde eu moro não pode colocar tela, apesar de que pro verão a gente tem aqui uma telinha que é de mosquito, então a única coisa que a gente consegue dizer que é a única proteção que a gente tem pra vacila, mas ainda assim a gente tem que ficar de olho, porque não é tão seguro quanto uma tela. E a última coisa que eu separei é a quantidade de pessoas que têm problemas com drogas. Eu moro muito perto da Dundas, então pra mim é bem comum ver esse tipo de situação. Com certeza se você mora um pouco mais distante você vai ver menos pessoas assim, mas por aqui, por onde eu moro, realmente tem bastante. É bem comum você ver pessoas alucinando mesmo na rua, então é bem triste ver essa situação. Eu vim do centro de São Paulo, então eu acho que a gente encontra bastante disso lá também. O Thales fala que pra ele tem bem mais aqui, mas na minha opinião eu acho que é bem parecido, mas com certeza não tem como não falar desse ponto se eu estou falando das partes negativas daqui. Você deve estar se perguntando, como assim ela não falou nada do clima? Então pra mim eu não acho ruim o fato da gente ter neve aqui. Na verdade eu posso dizer que eu tô bem ansiosa pro inverno chegar. Se eu posso falar que tem um clima que eu achei ruim aqui, foi o início do verão. Realmente é muito quente, é muito abafado. Eu não tava aguentando mesmo. Eu acho que o máximo que eu senti parecido no Brasil foi quando eu fui visitar minha mãe no Pará, que lá também é bem quente, bem abafado. Mas das regiões onde eu morava, que era Brasília, São Paulo, eu nunca tive esse tipo de calor, então realmente foi bem difícil passar o primeiro verão aqui. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas na verdade essa é a realidade. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Bye! Corta! Não cortou.